trabalho do Diniz no Vasco já não existe mais, né? Então ontem até surpreendeu a maneira como, lá na entrevista coletiva, não teve entrevista, teve um pronunciamento do Pedrinho, só confirmando a saída, então, do Fernando Diniz. Como é que foi esse bastidor ali da decisão pela demissão, Hernan? Conversei com gente do Diniz ontem, logo depois que saiu a notícia. O pessoal do Vasco também pude ter algumas confirmações sobre algumas histórias que eu apurei. E assim, óbvio que o Diniz tem muita consciência de que o trabalho dele foi um trabalho que foi esfarelando por falta de resultados. O Diniz não esperava essa demissão, não esperava de verdade, mas ele sabia que já existia uma pressão muito grande em cima do Pedrinho, do Admar e toda a diretoria do Vasco pela falta de resultados e que a torcida já estava incomodada. Não à toa, em jogos aqui em São Januário, a torcida já começava a chamar de burro, aquela coisa toda. Então o Diniz já estava sentindo que havia um incômodo da torcida, que esse incômodo e essa insatisfação já estava dentro da diretoria do Vasco, mas a boa relação do Pedrinho, papo reto com o Pedrinho, olho no olho, aquela coisa toda, a relação deles, deixava o Diniz tranquilo, de que o trabalho ele iria uma hora engrenar. Principalmente depois com a chegada dos reforços, tanto que a mudança de chave no final do ano, o Admar vai atrás dos reforços, a diretoria vai atrás dos reforços para o Diniz tentar fazer o time evoluir. E aí teve uma falta de evolução. E foi isso que o próprio Pedrinho explicou para ele logo depois do jogo. Foi assim, acabou o jogo, Admar e Pedrinho foram até o vestiário, chamaram o Diniz de canto e disseram, olha, não dá mais, o time não está evoluindo, a pressão está muito grande e a gente vai ter que encerrar o trabalho por aqui. E o Diniz, evidentemente... O Diniz foi pego de surpresa, então, né? Ele não esperava. Ele sabia que tinha pressão, mas não esperava que ontem não esperava que fosse naquele momento. Entendi. E aí ele entendeu, enfim, terminou ali o ciclo e o Pedrinho depois foi até a coletiva pronunciar ali, se manifestar pela saída do Diniz. O Diniz, a sensação do Diniz é uma sensação de dever cumprido no Vasco, de que ajudou. Tinha uma ala muito forte dentro do clube que tinha que ter essa mudança já depois de perder o título da Copa do Brasil para o Corinthians. No final do ano passado. No final do ano passado, mas nunca foi da cultura do Pedrinho, nunca foi da cultura de mudar de treinador, aquela coisa toda. Foi dada a chance para o Pedrinho, para o Diniz, a chance dada pelo Pedrinho ao Diniz para tentar fazer o time melhorar com a chegada dos reforços, mas aí os resultados ruins que no começo da temporada já acabou que a pressão ficou insustentável. Bruno, aí claro, né, Bruno, que já começa a existir também a procura, obviamente, por um novo treinador e ainda especulação, não sei o quanto vocês têm aí de informação também, de bastidor, do relacionamento dele com os jogadores, né? Como é que estava e o quanto isso também pesou, porque a verdade é que também desde depois do episódio Mirassol lá, alguns jogadores assim estão aparentemente bem sem confiança, acho que especialmente o Nuno, no caso do Nuno é evidente como o desempenho dele caiu. Caiu, né? Deu pra perceber isso. Eu vou muito na linha, sim, de que o Nuno sentiu bastante aquela discussão pública, a repercussão negativa no Brasil, mas também aqui em Portugal. Mas conversando frequentemente com as pessoas que trabalham com o Nuno, logo depois a situação ficou resolvida. Se ficou alguma rusga, o Nuno nunca externou esse problema, essa insatisfação. Mas aquilo que eu fui compreendendo, que eu fui analisando, é que o Diniz, como faz sempre depois de um problema com o jogador, seja ele interno ou externo, o Diniz senta para conversar, explica, passa por cima disso, e aquilo que eu entendi é que a roupa suja foi lavada nos bastidores e ficou tudo bem. Talvez tenha depois impacto no jogador em campo, pode ser que sim, enfim, os números também provam isso. Mas uma questão da relação entre Nuno e Fernando Diniz, eu vou responder sobre essa relação. Eu não tenho depois contato geral sobre, enfim, a percepção de outros jogadores, como é que era a relação deles com o Diniz, mas no caso do Nuno, isso rapidamente foi resolvido, especialmente por conta da repercussão negativa. Claro que agora o Vasco tem urgência, tem pressa, eu não sei se a gente já entra agora nos nomes que o Vasco tem analisado, que o Vasco já vai começar a consultar a partir de hoje. Não sei se essa já é a temática ou se a gente vai discutir um pouco mais ainda os bastidores da demissão do Diniz. Citei os nomes, vamos embora, né? Não, e essa Até porque eu tô ansioso. Eu também, mas essa questão que o Hernan falou do Diniz ter permanecido bastante tempo no Vasco, até é interessante porque o Pedrinho já externou muitas vezes que ele sempre sonhava em trabalhar com o Diniz, sabe? Sim. Até teve aquela coletiva que o Pedrinho invadiu do Diniz, ele tava falando, acho que foi no Fluminense ainda, se não me engano, que ele falou, Diniz, você é foda, lembra?
Não lembro. Teve uma coletiva Mas que o Você é, Pedrinho... não, ele falou que você é bom pra caralho. É, Mas você o é bom Pedrinho pra ainda caralho. era comentarista ou já era dirigente do Vasco? Já era presidente do Vasco? Acho que ele era comentarista. Acho que ele era comentarista. né? É, porque Não vai fazer isso na Diniz, condição o Diniz era treinador do Fluminense. Do né? Flu, Isso. entendi. E aí dá pra ver como ele segurou até o final o Diniz, sabe? Ele não quis demitir porque ele confiava no trabalho do Diniz, o Pedrinho, no caso. E agora chegou um limite, bateu no teto, né? E aí, em relação aos nomes, Bruno, já tem alguma... Tem enquete que tá no nosso... aqui no YouTube. E esse aqui não dá pra ver o número de likes, né? Mas quando Dá. chegar a 1.500 likes, o Hernan Aqui, vai ó. responder se o Lucas Moura vai jogar ou não. Quantos likes tem? 237. Não, é pouco. Então tem vamos... que chegar a quantos? 1.500. 1.500 pro Hernan 1.500. soltar uma informação aí do Lucas Moura. Se o Lucas joga ou não contra o Palmeiras em Barueri. Vai surpreender. Tá Vai bom. surpreender. Mais 1.500 likes, tá? Bruno, vamos lá. De nomes, então, qual é a... Já tem perfil, assim, traçado? Porque até ontem à noite não tinha. Como é que... E hoje? Não tem perfil traçado. Por enquanto ainda não. O Vasco tem pressa, tem urgência, mas de ontem para hoje e amanhã, enfim, todo mundo dentro do Vasco vai sentar, vai conversar, vai discutir o melhor perfil, as melhores características, nunca ignorando a questão também financeira. Conversando ontem com uma pessoa, enfim, não vou também externar muito de onde é essa fonte, mas conversando com uma pessoa, logo que eu tomo conhecimento da demissão do Fernando Diniz, essa pessoa disse o seguinte: 2 nomes brasileiros surgiram nos bastidores, aliás, já vinham sendo comentados porque o Diniz pressionado, pegou o Diniz de surpresa, é bem verdade, mas o Vasco já vinha trabalhando ali com a possibilidade de que isso pudesse acontecer. Existem 2 nomes que foram, enfim, cogitados dentro dos bastidores do Vasco. Não significa que já haja um perfil bem definido. Eu só vou falar aqui de 2 nomes, um agrada mais, o outro praticamente foi colocado de lado, praticamente, mas enfim, como tem todo um processo ainda de avaliação, e até compartilhei no grupo que eu tenho junto com o Hernan e o Felipe, o primeiro nome que surgiu, mas esse colocado por enquanto em banho-maria, Renato Gaúcho. E outro nome brasileiro, foram 2, como eu vou dizer agora, como eu vou explicar muito bem. Um agrada muito mais e é o perfil, ou pelo menos uma ideia de perfil que agrada mais. Rafael Guanais, do Mirassol. É um nome que há muito tempo o Vasco avalia positivamente, gosta do trabalho do Guanais, especialmente na temporada passada. Então, são 2 nomes brasileiros e todos os outros, por aquilo, enfim, daquilo que eu consegui entender daqui para frente são esses 2 nomes que serão analisados internamente, mas já há, evidentemente, uma preferência pelo Rafael Guanais, e depois é tentar entender o valor da multa. Eu sei que o André Hernan tem o valor da multa, é tentar entender se o Guanais, nesse momento, topa deixar o Mirassol e assumir o Vasco, caso haja o convite à proposta. Lembrando que no ano passado ele teve o Botafogo e recusou, ou seja, até então, o último convite que ele teve, ele recusou. E o que me explicaram esses 2 nomes brasileiros já surgiram ali nos bastidores. O Rafael Guanais é aquele que tem maior preferência internamente e que, se vier a surgir mais nomes, e vão surgir mais nomes, praticamente todos estrangeiros. Só que eu não tenho aqui, por enquanto, o nome de nenhum estrangeiro. Tenho aqui na minha cabeça algumas ideias, mas é só mera opinião, não é informação. Informação estrangeiros vão ser consultados, analisados a partir de hoje. E ontem, para não dizer ontem, né, mas nos últimos dias, 2 nomes brasileiros já surgiam nos bastidores do Vasco. Renato Gaúcho com menos força e Rafael Guanais com mais força. Quem tá no chat, manda aí quem prefere, então, desses nomes que o Bruno Posso trouxe dar uma pra gente. opinião antes do Pode. Hernan dar a informação? Pode? Se eu fosse o dirigente do Vasco, Pedrinho, no momento eu iria de Renato Gaúcho. Mas a questão do Renato não é essa? Não é o valor? E o Renato... O Renato é um treinador mais caro. E o Renato recentemente ou no passado não recusou ir pro Vasco? Eu não sei se agora ele mudou de opinião. Mas é Rio de Janeiro, ele já tá adaptado. Lembra aquele negócio que ele quer ficar próximo à praia, família? Eu acho que sentido, isso sim. pode ser interessante. Mas ele tem um salário mais alto que o Guanais, por exemplo. Ah, sim, não tem? mas é porque ele tá num outro nível. Tá né? num outro nível, Isso, claro. outro Tá num outro patamar. momento da carreira e já conquistou Sim, isso. sim. É um técnico campeão de Libertadores, é um técnico campeão de Sim, Copa sim. do Brasil, ele tem as conquistas dele. E o Renato Gaúcho, querendo ou não, até entre aspas, ontem a gente estava falando do Renato como técnico da seleção brasileira, né? Então, assim, é um técnico já com mais caixa, né? Um técnico muito mais experiente do que o Guanais, que está no começo da sua jornada. O Guanais, muita gente já sondou, o Botafogo foi um que negociou, foi atrás e acabou que ele permaneceu no Mirassol pelo projeto. Me parece, pelo que eu tenho de informação, me parece que é muito difícil ele sair do projeto da Libertadores, tudo que ele tem acordado ali com o Juninho, que é o dono
o dono do projeto ali do Mirassol, com o Paulinho mesmo, que também, o Paulinho recebeu algumas sondagens para sair do Mirassol e decidiu permanecer, abraçar o projeto, Libertadores e tudo mais. Então, me parece assim que a palavra, ela vale muito lá no Mirassol, né? Óbvio que o Vasco, gigante, claro, espetacular e tal, e a multa, a informação que eu tenho da multa do Guanais não é uma multa alta, é algo em torno de 3 milhões. Então, assim, não é uma multa alta, mas aí, acho que a grande dificuldade... É um dinheiro, mas a grande dificuldade para mim, hoje, para quem quiser tirar o Guanais do Mirassol, é essa questão do fechamento, do acerto que ele tem, daquela coisa muito, muito, muito apalavrada com a gestão do Mirassol. Porque é só a gente pensar o seguinte, se o Botafogo não conseguiu tirá-lo, o que é que o Vasco teria para apresentar a mais, né, de diferencial para conseguir tirá-lo, para quebrar essa relação que ele tem? O projeto esportivo do Vasco é um projeto esportivo que é a longo prazo, né? É um trabalho que você vê agora, que está sendo muito bem feito. O Pedrinho conseguiu equilibrar as contas, está tentando ainda equilibrar as contas, é bem verdade. É um time que conseguiu ter um acerto gigantesco ao trazer o Admar Lopes, que é o diretor esportivo português, que trouxe muitos reforços e com muita criatividade, basta ver a janela que o Vasco fez. Sim. É um projeto a longo prazo, é um projeto que é para daqui 2 anos, é um projeto que você vai ver o Vasco, eu tenho certeza que o Vasco, se continuar nessa pegada e conseguir trazer um técnico que faça esse time jogar, é um time que, por exemplo, pode, por que não, olhar para uma Libertadores já no ano que vem. Então, assim, é um projeto que tem um norte, mas para hoje, se você pensar o que o Mirassol oferece de projeto esportivo, é muito mais do que o Vasco hoje em relação a, principalmente, Libertadores. Nome por nome, o Vasco tem jogadores melhores, né? Contratou o Spinelli, o Enestrosa. Então, Sim. assim... Não, mas eu digo projeto Brenner. esportivo. O Brenner, esportivo. Está na Libertadores ou Na não. Libertadores, fase de grupos. Isso. Mas André, pode cair na primeira fase e pegar um grupo Vai foda. ser uma pressão Claro, danada. mas é porque Lógico. eu tô falando de um trabalho que já vem. Isso. O Guanais gente, o Guanais é o cara que... E também, assim, a gente está falando aqui de possibilidade, como trouxe o Bruno Andrade. A gente não está falando que o Vasco está trazendo o Guanais ou que vai tirar o Guanais. A gente está falando de possibilidades. De nomes que agradam a direção do Vasco, como bem trouxe o Bruno Andrade. E o Guanais vai ser... Qualquer técnico que cair, vão especular o Guanais. Ele é um técnico que fez todo esse movimento com o Mirassol. Ele é o responsável pelo Mirassol hoje estar onde está. A multa é de 3 milhões de reais, né, Fernando? Mas posso só, Pode, Vicari, claro. só traçar Depois um vou ler o paralelo, chat, por hein? exemplo, Fala, Bruno. quando cai o Sampaoli, internamente no Atlético Mineiro, a definição era clara, óbvia, e eles nem faziam questão de esconder. Seria um estrangeiro. O Atlético Mineiro não cogitou seriamente nenhum treinador brasileiro. Nem o Guanais, nem o Renato Gaúcho, nem nenhum outro empregado ou desempregado. O Atlético definiu, entre outros perfis e características, que fosse estrangeiro e contratou o Eduardo Domingues. No caso do Vasco, como não tem ainda uma definição, eles estão abertos a todas as opções, desde que elas depois encaixem no perfil. Eu trouxe aqui 2 nomes, espero ter mais nomes, enfim, durante os próximos dias ou nas próximas horas, caso o Vasco coloque em cima da mesa esses nomes. Então o Hernan foi muito feliz em falar que não tem proposta para o Renato Gaúcho, não tem proposta para o Guanais, porque o Vasco ainda não definiu o perfil específico, seja ele estrangeiro ou não, seja ele o valor ou não, com valor alto ou valor baixo, se é mais ofensivo ou mais defensivo, se é mais de grupo ou menos de grupo. O Vasco vai começar a desenhar isso agora. O que existiu já nos últimos dias, mas especialmente ontem, logo depois da demissão do Fernando Diniz, esses nomes circulando com mais força internamente, um com mais força no caso o Guanais, outro com menos força o Renato Gaúcho, mas os nomes estão lá. Então agora, nas próximas horas, eles vão sentar, vão analisar se vale a pena seguir adiante com um ou com outro, ou se vale buscar depois o estrangeiro. Então, trazer aqui o termômetro da situação. Está longe de estar bem definido o alvo prioritário do Vasco. O que dá para dizer é essa comparação rápida. O Atlético não queria brasileiro, o Vasco abre essa possibilidade de manter um brasileiro, ou no caso, uma sequência em relação ao Fernando Diniz. Eu tenho uma informação, eu falei que é uma pessoa próxima ali do Guanais, que não foram abertas nenhuma conversa no momento. Ainda não chegou nada, então. Como o Bruno falou, só nomes especulados que agradam, mas não tem zero negociação até o momento. Então, Por exemplo, você tem uma ideia, lá eu vi algumas páginas que falam de Vasco, cobrem Vasco e tal, dando uma olhada assim geral. Quem que estão pedindo, né? Não, eu vi o nome do Demichelis, Eu vi isso aí também. do eu- argentino. aí, usando a carta. Ele fez um bom trabalho no River. Mas eu não contrataria um estrangeiro. Também não. Vasco. Vasco, Cara, mas assim, ó, eu ia falar isso.
Vamos pensar na janela que o Vasco fez. Sim. Foi muito criativa. Foi. Muito mérito do Admar. Foi. Por que não, de repente, ele vai tirar um coelho da cartola ali, vai trazer um ele tem treinador esse que ninguém está conhecimento, esperando. Ele tem esse conhecimento do mercado, é verdade. Mas eu acho que, assim, tem essas peculiaridades tão Especialmente do fortes mercado aqui, português. aqui no futebol brasileiro, do cara precisar se adaptar, entender como é que funcionam as coisas. É E que, eu acho assim, que tem técnicos brasileiros que já estão prontos para assumir isso. O mercado português no Vasco não traz muitas boas lembranças. Exato, O então. Sapinto, é que o era da o- Boininha, o Pacheco. Nossa, aquele cara era é. muito legal. Durou 4 jogos. O primeiro mas tomou era- o cara ataque era do gente Flamengo. boa. Mas legal, A gente legal. boa, Como é que gente boa chamava? também sou gente boa, pô. Pacheco, Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, Um carisma. Carisma, O time era uma Boininha, porcaria, Boininha. o time era horrível. Contrato comediante Mas pra o cara colocar no era carisma, técnico do o cara era Vasco lá. carisma. Ah, carisma, cara. Não era carisma? Que carisma, cara. Não, ele Legal. era ruim, mas ele era carismático. Carismático, pô. Legal, Isso aí tem de legal, o monte. Felipe é legal, mas nem por isso eu vou colocar ele para treinar meu time, né? Tá vendo?